Bom dia, bom dia! Chegou a hora da dica da semana para você que é narrador, narrador iniciante, aspirante, experiente. Aqui esse canal nós falamos de narração esportiva, o mundo encantado da nobre arte de te emocionar, meu camaradinha. Então já deixa o like aí para fortalecer o nosso canal. Eu sou o Marcelo Duó, caçapa neles, da Band News FM e também da Rede TV e do NFL Game Pass. O link tá aqui na descrição para você assinar e assistir a todos os jogos da NFL num único lugar e não ficar perdido aí toda a rodada. Afinal de contas, ó, passa assim. Seguinte, resolvi falar de um tema muito espinhoso nesse vídeo aqui. Um tema que mexe muito com a gente e muito com você também que tá aí do outro lado e é apenas um torcedor, torcedora, tal, que quer saber como isso interfere na nossa vida. Esse vídeo aqui vai mostrar como a gente pode sair de um dos nossos maiores inimigos numa transmissão esportiva, que é o hate, né? Hoje em dia, praticamente não existe mais nenhuma transmissão ao vivo de esportes que não tenha interatividade. E eu me lembro quando isso começou na internet, porque eu sou um dinossauro dessa parada aí, na época do Terra. Para quem não sabe, o Terra em 2006 foi quem massivamente começou a trabalhar transmissões esportivas em streaming de uma maneira massiva, consistente. Tinha coisa antes, o UOL fez coisas antes, acho que o Esporte Interativo fez coisas antes também, mas de uma maneira constante, como modelo de negócio, o Terra foi pioneiro. E a gente começou lá em 2006, tinha a famosa arquibancada virtual, que era o chat do YouTube, basicamente. A gente tinha a telinha da transmissão, a gente fazia o campeonato português, o campeonato alemão, toda semana, e aí tinha lá o chat. E servia, como ainda serve, para duas coisas muito importantes, a gente tem que dizer, né, dentro da transmissão. A primeira delas era o auxílio, porque a gente não tinha acesso a tanta informação como tem hoje, né? Mesmo já com internet, mas você não tinha tantas páginas, canais no YouTube, né? Nem tinha YouTube, eu acho, ainda em 2006. Para falar dos campeonatos que a gente estava transmitindo, né? A gente tinha. O português era mais fácil por causa do idioma, mas o alemão não tanto, e depois vieram outros, né? Então, os internautas, como a gente chamava, que conheciam mais aquela liga do que a gente, né? Que de repente estavam lá nesses países assistindo uma transmissão em português, porque são brasileiros que moram lá e tal, eles ajudavam a gente na transmissão com coisas que a gente não sabia. Então eles davam informações, davam notícias, corrigiam a gente. Olha, isso aqui que você falou, na verdade, não é isso, é isso aqui. Então eles faziam a transmissão junto com a gente, era uma coisa muito legal. Mas ali já tinha um pouquinho daquilo que a gente vê hoje de uma maneira muito maior, que é o cara entrar lá e dizer que você é um lixo, né? E é lógico que isso mexe com a gente. É lógico, é impossível dizer que não mexe. Mexe com os homens, mexe muito mais com as mulheres narradoras, porque muitas vezes não é uma crítica só por algo que ele não gostou de ouvir, mas pela condição de mulher da pessoa, né? Ah, é a sua voz. Quando você fala assim, gente, a sua voz é horrível, é um lixo, você está dizendo, você está falando de um atributo que constitui aquela pessoa, né? E isso é a mesma coisa de você chamar de gorda, chamar uma mulher de horrorosa, né? Você não pode falar esse tipo de coisa, né? Porque isso traz feridas psicológicas. Nós estamos no século XXI, na segunda década, terceira já, né? Do século XXI. Então não dá mais. Mas naquela época, enfim, era o começo de tudo. Então, esse vídeo aqui não é para dizer que é errado, todo mundo sabe que é errado, que não pode fazer, mas as pessoas continuam fazendo, né? Então hoje tem outras modalidades, né? Tem o hate pelo hate, que o cara vira e fala: você não presta, você é um narrador horrível. É, E aí, quando isso vira massificado, né? Você sente aquele hate, isso pode te desestabilizar. Tem o erro, quando você comete um erro grande, e pode acontecer com qualquer um de nós, e tem muita gente vendo, esse erro ele é
vamos dizer assim, amplificado pelo chat de alguma maneira, e aí vira aquele massacre, né? Isso também mexe conosco. E tem as pegadinhas, né? Que hoje é muito comum lá, o pau latejando e o mecânica Simas Turbo. Eu caí numa vez, putz, esqueci, lá na Zap, mas era tão bem feito. Ai, como é que era? Era o sobrenome de uma pessoa que estudou comigo no colégio e eu achei que era, e quando juntou, deu muito ruim, assim. Então a gente tem que ficar esperto. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, que trabalham no microfone, e principalmente quem faz YouTube, né? Seja web rádio, seja transmissão com imagem, e que tem. O chat é muito importante, porque é esse engajamento que faz com que o YouTube perceba que aquele canal tem uma relevância. Então, é importante a galera participar, mandar mensagem, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, assim, parece papo de coach, mas não é. Eu tô dizendo aqui a minha experiência, porque eu consegui transpor essa barreira, tá? No início eu também sofria e sofria muito. Perdão, gente. Ai, esse ar tá horrível, mas enfim. A primeira coisa é você olhar com um certo distanciamento o chat, tá? Porque dentro daquele grupo de pessoas ali tem pessoas que estão ali para avaliar mesmo o seu trabalho e gostam de fazer isso, de criticar, dizer o que é bom, dizer o que é ruim, às vezes até trazendo coisas legais para você, como eu disse, né? Corrigir informação, trazer um dado que você não tem. Tem gente que tá ali torcendo pro time e tá brava, né? Tá insatisfeita com o time, tá irritada com o time e desconta em você. Isso é bem comum. E tem torcedores que, quando estão irritados, eles esperam coisas de nós que normalmente, às vezes, a gente não pode dar, porque a gente. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu estava narrando outro dia um jogo do Atlético Paranaense, na Rede TV pela Série B. O jogo estava muito ruim, gente. O jogo não acontecia nada no jogo. E aí, o que vem? Não, narra o jogo, vocês estão conversando demais. Eu não tenho o que narrar. Assim, não é rádio, vocês estão vendo o jogo. Então eu não posso só falar o que tá ali. Porque, embora eu saiba que talvez majoritariamente quem esteja assistindo ali são torcedores do Atlético, eu não estou só falando para torcedores do Atlético. Eu estou numa transmissão geral aberta, na televisão aberta. Eu estou narrando para o torcedor do outro time, eu estou narrando para quem não tem nada a ver com isso, para quem gosta de futebol tá vendo o jogo. Então não dá para eu fazer um jogo apenas da perspectiva de um time só. Não dá. Né? Para atender um torcedor só. Não dá. Infelizmente não dá. Para isso tem os canais segmentados. Né? Hoje em dia tem opção para tudo. Tem o torcedor que tem aquele cara que tá de mal com a vida mesmo e tá lá só para desopilar o fígado em cima de você. Tem as pessoas que são. A gente vive num país, infelizmente, com um déficit de educação absurdo, que não é de hoje, de 30, 40 anos para cá, e agora o resultado está aí. Né? Uma gente ignorante, que não tem apreço pelo conhecimento de nada, e que são vândalos digitais mesmo. Estão ali para causar. Né? Então são esses públicos que estão todos juntos num único lugar. Então, se ali tem uma moderação, legal. Mas normalmente, quando você está transmitindo o esporte, não tem essa figura, né? Você tem essa figura normalmente em canais da Twitch e tal, porque a própria comunidade se modera ali, né? No YouTube também tem. Mas é difícil você fazer isso ao vivo num canal de esportes. Não dá. Então, qual é a minha dica? A minha dica é você observar o chat como se ele fosse um objeto. Porque o que acontece? A gente lê aquelas mensagens como se a gente estivesse vendo numa plateia aquelas pessoas apontando o dedo para nós. Tá? E, embora sejam de fato pessoas que estejam do outro lado, a nossa única forma de autoproteção é olhar aquele espaço, ou Twitter, ou uma hashtag e tal, como um objeto. Um objeto, como isso aqui, ó. Objeto,
como uma tesoura, como uma caixa, como um telefone, como um objeto. Porque no fim do dia, gente, isso vale para as nossas redes sociais também, tá? No fim do dia, aqueles nicknames, aquelas mensagens, elas são números. E elas não falam sobre você. Porque aquele cara que está do outro lado, ele não sabe que você passou horas estudando, que você tem as suas dificuldades da sua vida pessoal para lidar junto com o trabalho. Ele não sabe que muitas vezes você não está bem, você está com dor de cabeça, você está doente, você está pensando em problemas, ou que você está ali apenas fazendo o seu trabalho e está tudo bem. Não, eles não sabem nada disso. Eles não sabem quem nós somos. Eles estão vendo ali um CNPJ. Uma empresa. Aliás, duas. O canal e você. Eles enxergam você também como um objeto. Entende o que eu estou falando? E o objeto, você pode chutar, você pode, né? É um controle de videogame. Você pode tacar ele no chão e arrebentar com ele e acabou. Ninguém vai morrer, né? Então a gente tem que olhar para eles assim também. Hoje, vou dar um exemplo. Eu postei outro dia um vídeo. Eu estava num café aqui do lado de casa e eu vi uma notícia estapafúrdia de que tinha lá um político, nem sei quem é, que tinha relacionado a bandeira da NFL lá do jogo daqui de São Paulo com a bandeira que apareceu no protesto 7 de setembro. Eu gravei um vídeo rapidinho, um Reels, dizendo o seguinte: gente, nós estamos ficando louco, né? Não é possível que a gente seja tão imbecil como, numa maneira geral, né? De ligar a NFL com um protesto. E eu não entrei no mérito do protesto. Eu não falo de política nos meus canais. Eu tenho minha orientação política, claro, mas as pessoas não precisam saber, né? Quem é meu amigo sabe. Não muda nada. Eu trabalho com futebol, não trabalho com política. Que adianta eu ficar aqui falando esquerda, direita, centro, ABC? Nada. O que me chamou a atenção, porque é um prejuízo a relação do Brasil com o futebol americano que está chegando aqui e que está começando a ganhar um maior espaço, que não precisa que alguém do poder público, que não está lá para isso, né, faça correlações sem ter nenhum tipo de prova, sem ter nenhum indício, sem ter nada, uma correlação leviana e burra de que aquela bandeira que estava lá no estádio do Corinthians é a mesma bandeira, porque alguém da NFL cedeu para os caras que estavam na Paulista com a bandeira americana fazendo um protesto lá. Isso é uma imbecilidade. A não ser que você tenha a informação, olha, alguém do depósito da NFL foi lá e entregou. O que também, ó, e daí, entendeu? Beleza. Coloquei na perspectiva de uma voz, a minha voz é uma voz da NFL há 3 anos no Brasil. Mais importante, menos importante, não interessa. Ela esteve na Rede TV durante 3 anos sendo o principal locutor de TV aberta da NFL. Fui eu. Né? Hoje eu estou no NFL Game Pass, no DAZN, continuo trabalhando com futebol americano e tá tudo bem. Continuo sendo uma voz. Então eu acho que eu devia falar. Né? Beleza. Esse Reels já alcançou mais de 100 mil views no meu Instagram. E tem de tudo, gente. E vamos colocar 80% das pessoas que ouviram o vídeo, viram o que eu postei, eles não assistiram ao vídeo. É nítido pelos comentários. Ah, foi fulano do PT, ou fulano da esquerda que falou. Aí vem o outro e fala, tá vendo? O pessoal da esquerda é tudo imbecil. Não, imbecil é os da direita que foram lá fazer o protesto. E virou um negócio dentro do meu perfil que eu já não sei mais quem tá falando de mim. Eu não sei mais quem não entendeu o que eu falei tá me chamando de extremo direita ou de extrema esquerda. E eu não sou nem uma coisa nem outra. As pessoas se xingando, porque o que eu falei assim, nós estamos ficando orgulhosos de se serem idiotas, porque a gente entra nessas conversas sem procurar saber o que significam essas coisas. O que significa a bandeira americana num jogo de um evento, maior liga de esportes americanos no Brasil? O que significa isso para nós, como sociedade? E o que significa uma bandeira americana num protesto de meia dúzia na Paulista, gente? Sabe?
Aí você quer estragar um negócio legal com uma informação que você nem sabe se é verdadeira, ligando uma coisa a uma outra coisa que não tem nada a ver com o esporte. Assim. Foi isso. Então é uma ilustração que eu tô dizendo, porque se eu ficasse lendo aquilo e trazendo pra mim, olha, estão falando mal de mim, olha, estão batendo em mim. Cara, é assim. Aquilo pra mim deu visibilidade, furou a minha bolha do esporte, da NFL, trouxe gente nova pro meu perfil que não sabia que eu existia, tá? E não me fez mal nenhum. Não me fez mal nenhum. Então, olhem essas coisas. Eu sei que não é fácil, mas é um exercício de autopreservação que vocês precisam fazer. De olhar qualquer mensagem, boa e ruim, como um objeto. Aquilo é um número, aquilo é uma pessoa. Se você lê aquilo, você se identificar com aquilo e você acha que você tem que responder aquilo por consideração àquela pessoa que de repente é alguém que está ali sempre com você, no seu perfil, te acompanha, realmente é um fã, e de repente ficou chateado com algo que você falou, ou chegou para te elogiar, pô, vale a resposta, entendeu? Porque aquele cara está com você sempre. Agora, se não for o caso, aquilo não é sobre você. Né? Tem gente que nem vê o chat. Eu acho importante você olhar ao longo da transmissão e provocar o chat ao longo da transmissão. Eu falo isso no meu e-book, no guia de narração digital, que está disponível, inclusive, aqui na descrição para você baixar. Ali tem todas as informações para você montar uma transmissão na sua casa e começar a narrar hoje, se você quiser. E ali eu falo sobre isso. Né? Movimentar o chat, conversar com a sua audiência ao longo da transmissão, te engaja. Né? Engaja aquele público contigo, é bom. Só que para fazer isso você precisa estar preparado para esse hate. E esse hate nada mais é do que um número. Um número. Deixa lá. Não apaga, não. A não ser que te ofenda, seja uma ofensa. Porque o hate, por si só, eu acho que ele passa. Ah, você é fraco, você narra mal, você é gago. Você... Agora, ofendeu sua pessoa, seu caráter, aí você bloqueia. Aí você toma uma providência. Se o cara for realmente muito mal educado, muito grosseiro, aí você toma uma providência educativa, porque quem tem o poder para educar essa galera, gente, somos nós. Que temos o microfone na mão, que temos o poder de moderação no nosso canal, nas nossas redes sociais. O blog, ele é educativo. Ele é educativo. Então, você de alguma maneira vai estar fazendo alguma coisa para, enfim, colocar lá uma interrogação na cabeça daquela pessoa. Por que você precisa fazer isso? Por quê? Entendeu? Não é divergência de opinião. Né? Que às vezes a gente leva pro coração. O cara falou uma coisa que você não gostou e você vai lá e... Não. Então, olhar com essa neutralidade pro chat é fundamental. Fundamental. E para encerrar, essas pegadinhas, gente, assim, quando você for ler um chat, é lógico que é difícil você estar vendo o jogo, vendo o chat. Nunca leia uma mensagem de cara. Dê uma pausa. Lê o nickname uma, duas vezes. Vê, porque às vezes no Twitter, principalmente, né, o cara tem um nickname e tem o nome dele do lado. Prefira o nome. Para não dar espaço. Deu espaço, caiu. Mano, leva na esportiva. Porque hoje é normal. Tá? A primeira vez que eu caí nisso, eu fui parar no UOL. O Tecumo lá na Premier League, né? Fui parar no UOL. Nessa da Zapping foi pior ainda, eu achei. O camarão começou a rir, a gente começa a rir também, entendeu? Porque faz parte. Isso aí não quer dizer que você é um mau profissional. Os grandes narradores já caíram em pegadinha do Brasil. Todos eles. Então, se eles, que são muito mais assediados do que nós, já caíram, então fique em paz, tá? Lide bem com isso, porque são esses espaços, os chats, os comentários, tal, que formam o seu público. E formar um público para o narrador é muito, muito, muito importante. Você não pode deixar isso passar, tá bom? Espero ter ajudado. Deixa o like se você curtiu esse conteúdo, se isso de alguma maneira contribuiu para você. Deixa aí nos comentários, quero saber como é que você lida com isso, você que é narrador, que é narradora.
Deixa aí nos comentários pra gente trabalhar esse tema depois. Amanhã tem live às 12h30. Live muito, muito, muito especial. A gente vai falar sobre voz. Então é importante você estar com a gente a partir das 2h30 da tarde. E quinta-feira estreia o nosso Papo de Cabine aqui no nosso canalzinho maroto com Vinícius Moura, trazendo para vocês a sua experiência como narrador dos canais Disney. Para finalizar o vídeo, aqui o QR Code da Liga dos Narradores, a maior e melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. Faça parte, aprenda conteúdos exclusivos, tem um grupo exclusivo, a gente troca ideia todo dia lá no Telegram, mais de 60 narradores estão lá. E também assine o Game Pass no DAZN. Eu tô lá narrando o jogo, eu, Napoleão de Almeida, Golinha, nossa turma lá da Rede TV. A partir de R$ 99,90 você faz a sua assinatura no valor menor do que o normal que tá lá, que é quase R$ 130. Então, faça lá pelo link que tá aqui, é um link meu dedicado. Então, se você fizer a assinatura por esse link, você vai ajudar o locutor aqui, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até amanhã.